Olá, eu me chamo Paulo, tenho 28 anos e quero contar uma coisa bizarra que eu presenciei com meu cartucho do Super Mario do Super Nintendo. Isso aconteceu comigo quando eu tinha meus 11 e 12 anos de idade, lá por meados de 2003, 2004, mais ou menos. Eu lembro que na época eu conhecia muitas crianças que tinham PlayStation 1 e eu ainda tinha um Super Nintendo. Então eu era o único que não podia emprestar jogos em meus amigos. Eu via eles trocando CDs e videogames enquanto eu ficava sozinho com minhas fitas. Naquele tempo, existiam umas bancas, tipo umas lojinhas que ficavam perto da minha casa. Eles ficavam dentro de uma espécie de shopping. Dentro desse shopping tinha várias bancas de várias coisas diferentes, e alguns que eram especializados em fitas de videogames. Eles tinham de tudo mesmo, desde jogos para o Mega Drive até para o tão famoso Polystation. É claro que esses games eram piratas. Uma fita original custava uns 50 pila ou mais. Isso era muito naquela época. Na banquinha, por 10 ou 15 reais, eu conseguia o mesmo jogo. Claro que corria o risco de travar e ficar na busca incansável por um jogo que funcionasse. Mas essa é outra história. Eu tinha algumas fitas que eu jogava constantemente. Eram as fitas do Contra 3, do Street Fighter e do Super Mario World. Acontece que um dia eu estava jogando bem sossegado meu Super Mario quando a tela ficou preta. Reiniciei o videogame e nada. Tirei o cartucho, assoprei umas 500 vezes, mas nada resolveu. Minha fita havia queimado. Essa foi uma das maiores tristezas da minha infância. Corri choramingar para minha mãe comprar uma nova. Tive que convencer ela de como esse jogo era importante para mim e como eu tirava nota boa na escola e que eu era uma criança tão boazinha que merecia esse pequeno mimo. Eu era um moleque muito sem vergonha e que de tanto encher a paciência com meus, aspas, excelentes argumentos, consegui 10 reais para comprar uma fita nova. Fui imediatamente comprar outro jogo no Mario. E para minha sorte, seu Ayrton, o dono da lojinha que eu era freguês, tinha uma fita do Super Mario World. Mas, pro meu azar, a fita estava com defeito. Eu procurei em outras bancas e ninguém tinha a fita do Mario. Até que eu tive a infeliz ideia de dar uma olhada na banca 19. Essa banca tinha fama de vender uns produtos estranhos. O cara vendia filmes, CDs e jogos que foram proibidos no Brasil. Alguns por serem muito controversos e outros por serem violentos demais. Eu até lembro que vi que ele tinha a fita do Carmageddon. Aquele jogo que você tinha que atropelar pedestre para ganhar ponto, algo assim. Eu sabia que ele vendia jogos para PC que vinham infestados de vírus. Eu cheguei, procurei entre as fitas e achei a fita do Mario. Fiquei muito feliz com isso, mas estranhei que os olhos do Yoshi estavam vermelhos na capa da fita. Perguntei o valor e, para minha alegria, era apenas 5 reais. Comprei e com o resto do dinheiro acabei comprando uma amoeba. Isso ainda fez eu levar umas broncas da minha mãe, por não ter devolvido o troco e por ter grudado a meleca na toalha da mesa. Eu realmente era uma criança terrível. Naquele dia mesmo, corri testar a fita. Coloquei ela no videogame e liguei. Deu tela preta. Já comecei a ficar triste. Repeti o processo mais 2 vezes e só na terceira funcionou. Aparentemente era um jogo normal do Super Mario, até eu estar jogando normalmente e ter saltado com o Yoshi em uma determinada fase e ter deixado ele cair no buraco para me salvar. De repente, a tela deu tipo um apagão e o game voltou. Eu até pensei que foi uma trava da fita porque tudo parecia normal, mas não era um bug não. Foi muito tenso continuar jogando, porque dava para ver de relance uma coisa verde passar correndo na fase.
E às vezes eu percebia de canto do olho que tinha alguém nos cantinhos da tela, se escondendo, observando o Mario. Outra coisa estranha é que às vezes eu saltava e parecia que tinha algum bloco invisível que fazia eu acabar caindo no buraco. Outras vezes o controle simplesmente não respondia a meus comandos e eu acabava perdendo. Uma coisa que eu notei também é que todos os blocos aonde eu sabia que teria um ovo do Yoshi tinha apenas uma vida. Depois daquele salto com Yoshi, eu não vi ele durante o jogo inteiro. Eu continuei jogando. Eu confesso que fiquei com um pouco de medo, mas minha curiosidade era maior. Queria saber o que ia acontecer. Foi muito difícil zerar o game devido a essas trolladas que o jogo estava fazendo comigo. Mas depois de tanto insistir, eu cheguei no chefão. Derrotei ele e já me preparei para a tela dos créditos. Mas para minha surpresa, o Mario ficou parado e apareceu Yoshi, que veio andando até a sua direção. Eu tentei mexer, mas os controles não respondiam. O Yoshi estava com os olhos vermelhos, igual da capa da fita. Ele parecia bastante bravo. Ele ficou parado durante algum tempo. Eu tinha certeza que o Yoshi iria se vingar. Só podia ter sido porque deixei ele cair no buraco. Aquela cena estava ficando agonizante. Nenhum dos dois se mexiam. De repente, eu comecei a sentir um cheiro de queimado e vinha da fita. Eu encostei e ela estava super quente. Eu fiquei confuso e não sabia se desligava o videogame ou não. Eu estava morrendo de medo. Não só do Yoshi, mas de estragar meu Super Nintendo. Até que o Yoshi parou de olhar para o Mario e olhou para frente, parecendo que estava olhando para mim. Nessa hora eu gelei. Parecia que ele sabia que a verdadeira culpa não era do Mario, e sim minha, já que era eu que controlava o Mario. Eu era o jogador. Fiquei alguns segundos olhando o Yoshi até ter o impulso de tirar a tomada do videogame. Nessa altura, a fita chegava a queimar minha mão de tão quente que estava. Mas eu notei em milésimos de segundo que o Yoshi pareceu ter puxado a cabeça do Mario engolido, mas foi tão rápido que não tenho certeza se isso aconteceu ou não. Até hoje eu guardo essa fita comigo. Eu cheguei a jogar ela de novo, mas não joguei o Yoshi em nenhum buraco, e o jogo rodou normalmente. Inclusive eu zerei, e o jogo estava como sempre foi. Eu sei que provavelmente isso que aconteceu era algum tipo de hack, e a única coisa que eu me pergunto é: o que mais teria acontecido se eu não tivesse puxado a tomada do videogame?